Olá pessoal, ao iniciarmos a apresentação, precisamos lhes informar neste 20 de novembro de 2022 que, mais uma vez, Messias Souza não poderá estar aqui com vocês. Messias ainda não se restabeleceu completamente da rouquidão. Então, um assistente virtual o estará substituindo e assim, a mensagem estará sendo apresentada, a fim de que os senhores usufruam, como sempre, dos maravilhosos temas deste canal. O tema de hoje é: fé é o fundamento das coisas esperadas e não vistas. Então, vamos iniciar lendo o seguinte texto de Hebreus 11, 1-4. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por elas antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra do Eterno Yahweh foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Yahweh maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando o Eterno Yahweh testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, 2-4. Hoje, estamos falando sobre a fé. Algumas pessoas perguntam se em nosso tempo temos essa fé que a carta aos Hebreus nos apresenta. Essas perguntas surgem porque nossas mensagens são preteristas, sabendo-se que temos dito que todas as profecias bíblicas já se cumpriram até o último dia. E já se sabe que o marco do cumprimento foi no tempo em que ocorreu a queda do Templo de Jerusalém. A prova que todas as profecias se cumpriram está relatada historicamente no relato do Consulado Geral de Israel em São Paulo na página https://embassies.gov.il/São-Paulo/Bolt-Israel/História-Segundo-Templo.aspx. O relato diz o seguinte: 10 anos após a morte de Herodes, 4 DC, a Judéia passou a ser governada diretamente pelos romanos. A opressão romana da vida judaica causou uma insatisfação crescente, resultando em episódios violentos esporádicos que se transformaram em uma grande revolta em 66 DC. Forças superiores romanas, lideradas por Tito, acabaram vitoriosas, arrasando Jerusalém totalmente, 70 DC, e derrotando até a última fortaleza judia em Massada, 73 DC. Total destruição de Jerusalém e do segundo templo foi catastrófica para o povo judeu. Ao terminar o relato histórico desta página, vamos para a Bíblia. Agora, quando voltamos nossa atenção para o relato bíblico, verificamos que a previsão deste fato histórico foi feita pelo mestre Yahushua em Mateus 24, 1-2, a saber. E, quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Yahushua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 1-2. Sabemos que todos os filhos do Eterno e também todos os heróis da fé aguardavam o grande dia do Todo-Poderoso. A fé deles estava firmada nas coisas que se esperavam e as não vistas. Como diz o texto de Tito 2, 13-14, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Criador e nosso Mestre Yahushua ungido, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, 13-14. A fé deles estava firmada nas coisas que se esperavam e as não vistas. Mas a pergunta de algumas pessoas é se hoje nós temos aquela mesma fé. Vamos dizer que não, uma vez que não estamos esperando o cumprimento daqueles eventos futuros. Se temos alguma certeza sobre os eventos, é a certeza, a fé de que as promessas já foram cumpridas. Lembrando que os heróis da fé quando morriam, morreram na fé de que alcançariam. Que não é o nosso caso. Em nosso tempo, quando morremos já sabemos que estamos na pátria celestial, a saber, nossa condição de eternidade. Já sabemos que o que eles aguardavam já se cumpriu no último dia. Mas tem a seguinte questão sobre a fé e vamos relatar o texto de Gálatas 3, 7-9.
Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que o Eterno Yahweh havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, 7-9. Que nesse texto, quando os gentios foram justificados por fé e porque em Abraão também havia fé, é a indicação de algo que não tem a ver conosco, uma vez que nunca fomos gentios, nem nunca precisamos ser justificados por fé, que dizer, não precisamos ser salvos por graça, como diz o texto de Efésios 2, 8-10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do Eterno Yahweh. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados no ungido Yahushua para as boas obras, as quais o Eterno Yahweh preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8-10. Outros perguntariam: e o texto que diz que nem todos eram da fé? Que diz? Nós somos daquela fé? Não, não somos daquela fé, mas é preciso esclarecer. Ali fala daqueles que não anunciavam a fé que os apóstolos anunciavam. Eram os que pertenciam ao maligno, como podemos ler no texto da 2 Tessalonicenses 3, 1-3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Todo-Poderoso se propague e seja glorificada, como também é entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o poderoso ungido, o qual vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3, 1-3. Essa fé que não era de todos, é que haviam os justos da qual era a fé e os injustos, aqueles que não eram da fé. A pergunta que se faz: aquela fé era a nossa fé? Não. Não era a nossa fé. Aquela fé, aquele evangelho era a fé dos escolhidos, que estavam na expectativa de chegarem na vida eterna. Mas insistem na pergunta. A pergunta é, se pelo menos temos fé. Sim, temos, mas não aquela, mas cremos que aquele evangelho, aquela fé se cumpriu nos escolhidos e que nós nunca precisamos ser alcançados por aquele dom da fé, uma vez que nunca estivemos na condição de esperar o dia do ungido. Hoje, aqui, como somos filhos, entendemos sim, cremos sim, que aquela fé se cumpriu neles, nos eleitos. Outro questionamento que pode ocorrer é se nós pode se cumprir a fé nas coisas que não são vistas. Pode se cumprir sim, a fé sobre as coisas invisíveis e como o mundo foi criado, o que não ocorre com os ateístas. O texto é Colossenses 1, 16-17 e Hebreus 11, 13. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 16-17. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Yahweh foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. Mas hoje já estamos vendo como ele é, ou seja, não o vemos como via a congregação. Eles o viam como Filho do Eterno. Essa era a fé dos eleitos, dos escolhidos. Já nós o vemos como ele é, o próprio Pai. Uma vez que do último dia para cá, se cumpriu o que o apóstolo disse em sua primeira carta a João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Yahweh, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João 3, 2. Perguntam como assim? João e todos os filhos puderam ver ao eterno Yahweh como ele é no último dia, se o Criador não pode ser visto. Como é que pode ser explicado que nós, em nosso tempo, estamos vendo como ele é? É verdade. Mas ninguém vê o eterno Criador com os olhos naturais, mas com os olhos do entendimento.
Ele não é visto mais como filho único de Yahweh, mas ele pode ser visto como o próprio eterno Yahweh. Isso que o apóstolo estava falando no texto que acabamos de ler. Lembrando que lá na criação, Adão e Eva estavam vendo o eterno Yahweh como ele é, e não como o ungido Yahushua, que era o filho do eterno Yahweh. Uma pergunta que se faz é se a fé somente precisou se manifestar nos eleitos depois da transgressão. Por que de o Eterno ter colocado aquele dom em seus filhos, o dom da fé? Antes da transgressão, havia a necessidade do dom da fé. A Bíblia indica que não, uma vez que o homem estava na condição como a criação foi feita, sem a morte que passou a todos os homens. Então, lá na criação era assim. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do eterno Yahweh, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Yahweh entre as árvores do jardim. Mas o eterno Yahweh chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, 8-10. Até um pouco antes, não estava ainda sendo necessária a justificação pela fé, então realmente a fé ainda não havia se manifestado, pois estavam no plano perfeito do Criador. Mas depois que foram renegados, expulsos do jardim, isso foi a morte que passou a todos os homens. Dessa forma, depois que Adão e Eva geram seus dois primeiros filhos, um era justo, Abel, e o outro, injusto, Caim, descendente da serpente. Esse relato está em Gênesis 4, 1-2, onde diz: Adão teve relações com Ava, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Eterno tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Gênesis 4, 1-2. Como sabemos da história, diz o texto que, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Altíssimo. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O eterno Yahweh aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Gênesis 4, 3-5. Se pode ver que a relação de Abel com o Eterno era a de um justo, mas Caim era natural, nele não se manifestou a fé de um justo. Por isso o texto aos Hebreus vai dizer: pela fé Abel ofereceu ao Eterno Yahweh um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando o Eterno aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Hebreus 11, 4. Assim podemos confirmar que a fé foi o meio pelo qual se fez distinção entre os justos e os injustos, no tempo em que havia a morte, desde a transgressão, até o último dia. Agradecemos a participação de todos que estão no chat e todos os que posteriormente irão assistir este vídeo. Este vídeo estará disponível no YouTube a partir de hoje, 20 de novembro de 2022. Estamos concluindo esta mensagem. Próximo tema será quarta-feira, 20 horas. Então, boa noite.